Aqui estamos, uma vez mais, nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo. Vamos conversar. Existe algo especial a ser compartilhado com você. Um orador eloquente, abençoado, dirigido pelo Santo Espírito, era responsável por uma série de conferências em um país que agora, diga-se de passagem, está bem conhecido de uma forma não positiva, a China. E naquela semana de conferências, pessoas foram encontrando guaridas em seus campos emocionais e foram tomando suas decisões a favor do evangelho que haviam conhecido. Você sabe que a China é de predominância ateísta, ou seja, a maioria não acredita em Deus. Exerce fé nos antepassados, é uma ramificação que também contempla o cenário japonês. De qualquer forma, aquele pregador, para a honra e glória de Deus, estava sendo bem sucedido em sua cruzada, onde objetivava levar o conhecimento a respeito de Deus. Dentre aqueles que haviam sentido seu coração tocar, estava um artista plástico conhecidíssimo, pois o seu trabalho era realmente literais obras de arte. O homem era extraordinário com um pincel na mão e uma tela, ele simplesmente fazia verdadeiras obras de arte. Ao final daquela conferência, ele se aproxima do pregador e diz o seguinte: eu quero usar o meu talento para algo maior. Eu quero usar o meu talento para aproximar outras pessoas de Deus. Então, ele pergunta para esse orador qual é a essência de todo o evangelho do Mestre Jesus. Ele disse: a essência está relatada na história do filho pródigo. Basicamente é isso. É um filho que está na companhia do pai, acha que não é suficiente, vai para o mundo afora, vive desregradamente. Quando já não se tem mais nada, nenhuma expectativa, ele volta para os braços do pai e o pai, sem julgamento algum, o acolhe e o recebe exatamente como ele está. Basicamente a essência é esta: é que não importa como estejamos, vamos a Deus e Deus nos recebe. Ele falou: perfeito. Então ele começa um trabalho em uma tela gigante e ele começa a pintar. E deposita todo o seu coração naquela tela absurdamente bela e imponente. Uma vez que a obra está concluída, ele pede que aquele que tinha sido responsável por fazer o acompanhamento após a conferência ter terminado, um ancião daquela igreja, pede que esse ancião venha até a sua casa para ver a obra concluída. O ancião vai, e então aquele pintor tira aquele pano branco que normalmente se coloca na frente das grandes telas, e aquele ancião fica maravilhado com a beleza daquela tela, mas no entanto ele diz: olha, eu acredito que você ainda não entendeu a essência, porque eu vejo o pai de braços cruzados como se ainda estivesse rejeitando o filho. Eu vejo o filho meio que implorando a atenção do pai, mas o pai está rejeitando isso. Não é bem esta a essência. Então aquele artista disse: muito obrigado pelo que você me disse. Eu vou ler mais algumas vezes a história do filho pródigo para entender a essência. E eu vou pintar um outro quadro e eu chamo você aqui de novo. Tá bem? Tá bem. E lá foi ele se debruçando diante da Sagrada Escritura. E ele leu e releu e tornou a ler o que o apóstolo falava na narrativa da história do filho pródigo. Vivia em harmonia com o pai, ele e o irmão mais velho, mas um dia solicita o direito à herança. E isso era trágico, porque solicitar a herança quando o pai ainda estava vivo
seria como desejar que o pai morresse. E ele vai para o mundo, onde muitos amigos o abraçam enquanto ele é alguém abastado. Te parece familiar? Mas um dia o dinheiro acaba e a tristeza invade seu coração porque uma grande fome se materializa naquela terra. E ele sente vontade de comer as alfarrobas, ou seja, a lavagem que davam aos porcos. Muitas vezes pessoas falam a respeito deste capítulo das Sagradas Escrituras e dizem: ele teve vontade de ir lá comer, sugerindo que ele só não comeu porque sentiu nojo. E isso não é verdade. Ele sentia tanta vontade de comer a lavagem dos porcos, mas ele não comeu porque não foi dado a ele. Ele sentia desejo de comer o lixo, mas nem mesmo o lixo era alcançado a ele. E essa é a essência, porque quando ele volta para casa, o pai o recebe de braços abertos, coloca um anel na sua mão, coloca uma capa sobre seu corpo e todos pensam que é para cobrir a sua vergonha e não é. Naquela época, se um filho desrespeitava um pai, os homens da cidade tinham liberdade de pegar esse filho, levar retirado da cidade e apedrejá-lo. Era a lei. Então, quando o pai vê o filho vindo, ele corre para abraçá-lo não somente pelo sentimento da saudade, mas corre para abraçá-lo e cobri-lo com a sua capa, porque quando ele estivesse coberto com a sua capa, estaria sob a jurisdição daquele pai e os outros não poderiam lhe fazer mal algum. Então ele finalmente entende a essência. E ele pinta um novo quadro com uma riqueza de detalhes realmente maravilhosos. Uma vez concluída a obra, solicita mais uma vez a presença daquele ancião. Quando o ancião chega e ele tira o pano branco, o ancião fica embasbacado diante de tamanha beleza. O filho estava notavelmente maltrapilho, mas o olhar, apesar de triste, maltratado, ainda tinha um brilho de esperança. O pai estava com os braços levemente abertos, como se estivesse prestes a aninhar aquele filho no seu abraço. Os seus olhos estão repletos de alegria, satisfação por rever o filho que ele acreditava estar morto. Mas tanto é que a narrativa é: vamos comemorar porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aquele ancião vai olhando aquela riqueza de detalhes na pintura e fica maravilhado com tudo aquilo, quando de repente ele chega aos pés do pai na pintura e ele percebe que o pai está com um calçado de uma cor e com um calçado de outra cor. Então ele olha para o rapaz que havia pintado, para o artista, e diz: olha, está tudo muito lindo, mas eu percebi que o pai tem um calçado de cada cor. O que aconteceu? Acabou a tinta? E ele disse: não. Quando li e tornei a ler e entendi a essência do amor de Deus, eu percebi que o pai, quando viu o filho chegando, ele simplesmente queria o mais rápido possível ir até o filho. E ele não se preocupou de pegar um chinelo de um pé e outro chinelo de outro par. É por isso que estão com cores diferentes. Porque o pai, quando viu o filho, saiu correndo e não se preocupou de pegar os mesmos calçados de um mesmo par. Ele pegou os primeiros que ele achou na frente e saiu correndo em direção ao filho. Meu querido, é este o amor de Deus por mim e por você. Nós servimos a um Deus que tem os pés trocados, de tanto amor que Ele tem por ti, de tanto amor que Ele tem por mim. Não importa quão longe tenhamos ido, não importa quão desregrada esteja a nossa vida, não importa qual foi a última vez que nos derramamos à presença do Senhor, se você neste instante tomar a iniciativa de voltar
Ele vai correndo ao teu encontro. Ele tem tanto amor por ti que ele nem se preocupa em usar os mesmos pares de chinelo. Ele simplesmente vai com o primeiro que ele vê, porque ele sente saudade de ti. E ele quer protegê-lo. E ele te ama. Talvez nesse momento eu esteja conversando com alguém que está ouvindo esta mensagem em um leito de hospital. E talvez você tenha sentido no seu coração, em algum momento, que Deus te abandonou. Saiba, meu querido, é minha missão na manhã de hoje dizer a você de que Deus jamais te abandonou e Ele está aí perto de você agora. Talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem, dirigindo um carro e na noite passada tomou uma decisão ruim e agora está acometido de um sentimento de tristeza, culpa, arrependimento e se sente só. Deus está aí com você agora. Talvez alguém, através das ondas da rádio, está ouvindo esse programa dentro de uma cela de prisão. Você tomou algumas decisões erradas no passado e as consequências foram o enclausuramento. E você se sente triste, abandonado. Deus também está aí com você agora. Meu querido, o objetivo de Deus na manhã de hoje, se Ele aqui estivesse e dissesse uma frase a você, Ele diria: filho, só deixa eu ser o teu Deus. Eu tenho visto você correr para um lado e para o outro. Eu tenho visto você batalhar tanto e você não chega a lugar nenhum. Eu tenho visto você correr tanto, mas você anda em círculos, filho. Filho, eu tenho visto você ter a vontade de comer as alfarrobas dos porcos que este mundo oferece. E nem isso te dão, meu filho. Só que na minha mesa existe abundância, então volta, querido. Volta. É isso que Deus diz a você e a mim na manhã de hoje. Feche teus olhos. Nós vamos conversar com esse Pai. Querido Pai do céu, eu louvo a Ti porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em nossas vidas, Pai. Eu te agradeço porque quando o Senhor nos vê voltando para casa, o Senhor corre em nossa direção. Porque sente saudade, mas também porque quer nos proteger do mal, Senhor. Obrigado por tanto. Gratidão é o sentimento que inunda o meu coração nesse instante, por ter a liberdade em mais um dia poder falar abertamente do seu amor, Senhor. Guia-nos e nos protege, e encontra as pessoas que nesse instante estão acompanhando este momento. E talvez, de alguma forma, pelas intempéries da vida, têm se sentido solitárias, abandonadas por Ti. Que elas possam saber que o Senhor jamais a abandonaria. Que o Senhor possa entregar a elas a compaixão, o amor e o sentimento de paz que somente o Senhor pode dar. E Senhor, antes que eu encerre essa prece, sei que o seu desejo é ser o Deus em nossas vidas, é ser Deus em minha vida, pois saiba que o nosso desejo é que o Senhor assim seja. Estamos cansados de andar em círculos, estamos cansados de batalhar tanto e não chegar a lugar algum. Então seja Deus em nosso viver. Por Cristo Jesus eu peço, em nome dele agradeço, em prol de todos esses que oram comigo, Senhor, hoje e sempre. Amém. Meu querido, deixa Deus ser Deus na sua vida. Se Ele estivesse aqui, e está, mas se usasse esse microfone para falar contigo, Ele diria: filho, deixa eu ser teu Deus. Deixa eu ser teu Deus. Que esse possa ser o nosso sentimento na manhã de hoje. Um bom dia para você. Quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo, eu te aceito
seu jeito, vem e descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te protejo, vem e me deixa ser teu Deus. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando um abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito, vem e descansa em